Louvado seja Deus. Então nós queremos estudar a palavra de Deus. Como eu estava a dizer, nosso tema é: a quem beneficia o ministério que Deus institui? A quem beneficia o ministério que Deus institui? Aleluia. Nosso tema é uma pergunta. E o que se entende ou o que se espera é que até o final desta live tenhamos resposta para esta pergunta e várias outras coisas que estão em volta desta pergunta. Aleluia! Uma palavra típica para líderes ministeriais, eu prefiro lidar com os emergentes, com os novos, com os da minha geração, e também típica para os membros da igreja dos ministérios emergentes, que eu acredito que o conhecimento a respeito do que vamos ensinar aqui vai ajudar imensamente naquilo que é o andamento, a caminhada no reino de Deus. Na sexta-feira falamos um pouco a respeito de algo ligado ao ministério e acredito que da mesma forma que na sexta-feira alguma coisa ficou, hoje também alguma coisa vai ficar. A diferença é que hoje vamos falar com um pouquinho mais de tempo. Aleluia! Vamos falar com um pouquinho mais de tempo. Então, a pergunta está no ar neste exato momento. A quem beneficia o ministério que Deus institui? Nós sabemos, queridos, que nada existe ao acaso. Nada existe ao acaso. Para podermos caminharmos juntos nesta trilha em relação a este tema, eu gostaria que você pudesse raciocinar a respeito da criação. Quem pode ler na Bíblia Deus criando as coisas? Nós compreendemos que quando Ele cria o homem, agora Deus fala das coisas que havia criado antes, como é que elas estariam em relação ao homem. Então, quem pudesse ver Deus a criar plantas, a fazer a terra brotar plantas, a criar animais, poderia questionar para que são essas coisas. Mas posteriormente a Bíblia menciona que quando Deus cria o homem, aí Deus começa a mencionar que as plantas que Deus havia criado serviriam para alimentar o homem. Os animais que Deus havia criado também serviriam a sua carne para alimentar o homem. A terra que Deus havia criado e toda a vegetação era para o homem poder usufruir de tudo que Deus havia criado. Então, se nos perguntássemos a quem beneficia a criação que Deus fez, a resposta que a gente teria é que beneficia ao homem. Para Deus, Ele quando observa a sua criação, a Bíblia diz, Ele viu que estava tudo bem naquilo que Ele havia criado. A Bíblia menciona, no final de cada dia, e viu Deus que era bom. Aleluia. Assim como quando alguém cria, ele olha para o que está criando, ele pensa na função do que está criando, para se calhar dar forma àquilo que está criando. Então, também precisamos perceber que não é diferente em relação ao ministério. Vamos também pensar juntos, antes da gente ler algum texto, vamos pensar juntos numa questão social, ou se calhar numa coisa em que estamos habituados a ver. Pense comigo em uma cidade que projeta no seu ordenamento territorial a expansão das habitações. Então, quer dizer, um lugar onde não havia habitações começa a ser projetado para haver habitações. E quando isso acontece de forma organizada, sabemos dizer que uma das coisas que vai acontecer é tentar colocar um ordenamento do território de tal modo que as vias de acesso estejam, pelo menos com o espaço já identificado, de tal modo que alguns planos futuros já começam a ser idealizados para reservar espaço para isso. E enquanto aquela região não for habitada, existem coisas que poderão não ter impulso para a sua materialização. Então pense comigo
numa zona de expansão onde novas habitações estão sendo lá colocadas. A partir do momento em que pessoas começarem a ir habitar naqueles lugares, de alguma forma existem coisas que vão ser atraídas a ser instaladas naqueles lugares de forma a beneficiar aqueles que vão habitar naqueles lugares. Aleluia! Então, se a gente olha nessas ideologias que estamos aqui a fazer menção, é apenas para a gente compreender um pouco acerca do conceito de beneficiar. O que é isso, beneficiar? Será que é tão difícil entendermos o que é beneficiar? Beneficiar é favorecer. Essa é a palavra, é uma das palavras que mais esclarece a respeito da palavra beneficiar. Então, quando o nosso tema é a pergunta que diz a quem beneficia o ministério que Deus institui, quer dizer, estamos a perguntar a quem favorece o ministério que Deus institui. Quando digo Deus instituir, estou a querer dizer Deus criar, Deus formar, Deus estabelecer, Deus determinar, Deus iniciar, Deus lançar, Deus fazer originar. Um ministério, ele tem origem, ele começa, ele é formado, ele é estabelecido, ele é determinado, ele é elaborado por Deus, e a sua materialização na terra é por intermédio de pessoas. E para que essas pessoas compreendam a respeito do tal ministério que tem a ver ou tem ligação direta com algum dom que alguma pessoa possa ter, significa que aquela pessoa que Deus vai indicar ou Deus vai ungir para poder estabelecer o seu ministério, para iniciar o seu ministério, então é a tal pessoa que a gente vai chamar agora do ungido, o escolhido por Deus para aquele ministério. Se ministério tem a ver com dom, se ministério tem a ver com um ofício, que eu falei na sexta-feira, esse ministério vai ter a identidade do ofício. Um dia eu preguei que João Batista tinha como sermão repetitivo ou típico dele: arrependei-vos para que possais receber o perdão. E este sermão de João Batista não era o único para os israelitas. Por isso que a Bíblia menciona que o próprio João Batista disse àquelas pessoas que vinham para ser batizados: vem alguém após mim que é superior a mim. O que quer dizer? Os ministérios têm, através do ofício da pessoa quem Deus escolhe para o ministério, uma determinada função, uma determinada área de ação e também um determinado grupo de pessoas. Aleluia! E vamos depois falar um pouquinho mais profundo a respeito disso. Mas João Batista foi capaz de dizer que está a vir alguém após mim. E quando Jesus inicia o seu ministério, nós entendemos que até, deixa eu repetir, até discípulos de João Batista, alguns seguiram ao Senhor Jesus. Aleluia! Não brigaram por causa disso, não lutaram por causa disso, não houve contenda por causa disso. O tempo que Deus havia estabelecido havia chegado, o ministério que João Batista tinha havia se concretizado. Da mesma maneira, Jesus estabelece o seu ministério e ele vai até a cruz e ele diz: Pai, está consumado. Quer dizer, acabou o que o Senhor tinha comigo. Aleluia! O que quer dizer? O ministério que Deus nos confia. Seria muito bom que eu, como escolhido, você, como escolhido, conseguisse ir até chegar ao extremo de dizer: Deus já acabou. Certas pessoas não sabem que isso acaba. Aleluia! Não sabem que isso acaba, não é eterno. Às vezes pode acabar porque nossa idade já não permite. Pode acabar porque nos desgastamos tanto no nosso corpo físico e já não aguentamos. E até chegar a essa fase seria importante, seria bom que já tivéssemos estabelecido a visão o suficiente para os outros darem continuidade. Por isso que quando Jesus disse está consumado,
estava consumado para ele, mas para os discípulos que viriam a dar continuidade, ele disse: estejam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e aí ser-me-ão testemunhas. E ele menciona de Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra. Faz menção que, olha, o assunto vai continuar, mas já não vai ser comigo. Comigo, ponto final. Acabou. Aleluia. Então, espero que nós estejamos a caminhar juntos até agora, para a gente conhecer um pouco da base ligada a ministério, base ligada a essa coisa de ser chamado por Deus. E quando nós somos chamados por Deus, não compreendemos que esse tal chamado nosso não é eterno, e às vezes isso acontece por falta de clareza para que Deus nos chamou. Amém? É preciso estar claro a respeito daquilo que Deus nos chamou, para permitir que a gente compreenda que há coisas que a gente não vai conseguir fazer. Há coisas que não são para nós fazermos. Há coisas que não devemos fazer, pura e simplesmente porque não é nosso ministério, não é nosso ofício, não é nossa área, não é nossa parte. Aleluia! Uma certa vez, só vou abrir um parênteses, alguém me contactou pelo Facebook durante um conselho, disse para mim assim: homem de Deus, profetiza para mim. Fiquei perplexo. Não estou habituado a isso. Não é meu ofício. Já liberei alguma profecia? Sim. Isso me faz um profeta? Não. No dia de Pentecostes, a Bíblia fala que desceu do alto o poder. E o poder, quando veio sobre os aproximadamente 120 que estavam naquele templo, orando, buscando a face unanimemente, a Bíblia fala que línguas como de fogo pousaram nos seus lábios, e também menciona que alguns profetizaram. Mas quando a gente estuda a Bíblia, entre os 120 ali, dificilmente vamos encontrar alguém que tenha saído a ser chamado de profeta. Alguém que tenha saído designado com o ofício de profeta. Mas a Bíblia diz que eles profetizaram. O que quer dizer? Profetizar um dia não significa se tornar profeta eternamente ou profeta para sempre. Então, se tu fores alguém que um dia profetizou, e eu não sou desse ofício, fica muito difícil eu assumir aqui que alguém pode me pedir para eu profetizar para a vida dele. Não é meu ofício. Aleluia! Então, espero que até agora a gente esteja a caminhar juntos. Então, querido irmão, estamos apenas nessa introdução. Será que você está a entender alguma coisa? Será que vale a pena a gente continuar, correr atrás da resposta a quem beneficia o ministério que Deus institui? Será que até agora você está a conseguir compreender? Você está a conseguir ter as bases? Você está a conseguir ter uma clareza a respeito daquilo que nós vamos caminhar, aquilo que nós vamos aqui compartilhar? Se você está a conseguir, se você está a caminhar juntamente comigo, então eu gostaria que você deixasse ficar o seu comentário, que você dissesse: podemos avançar, estou a compreender, está interessante, vamos para frente, para que a gente possa caminhar juntos, para que a gente possa compreender junto a resposta sobre a pergunta: a quem beneficia ou a quem favorece o ministério que Deus instituiu. Aleluia! Porque em torno desse assunto existem várias polêmicas. Aleluia! Existem várias polêmicas, principalmente para pessoas que não têm conhecimento de causa. Pessoas que não têm conhecimento de causa. E essas mesmas pessoas, às vezes, permitam-me aqui abrir parênteses para dizer, às vezes se levantam para lamentar dizendo assim, por exemplo: hoje em dia há muitas igrejas. Hoje em dia há igrejas em todo lugar e todas essas igrejas são falsas igrejas. Pessoas que não têm noção, pessoas que não sabem a respeito disso, pessoas que não se deram tempo de estudar a respeito disso, e essas mesmas pessoas em nenhum momento têm ganhado coragem para dizer: hoje em dia há muitos bares. Hoje em dia há muitas quiosques. Hoje em dia há muitas farmácias. Porque estamos a ver farmácias, pelo menos aqui em minha cidade,
Estão a se multiplicar várias farmácias e não sabemos se todas são farmácias legais e os medicamentos estão a vir de onde, não sabemos. E ninguém quer saber. Basta estarem lá abertas e porque tem o nome do medicamento que estou à procura, aí eu chego, entrego o meu dinheiro sem problema, compro, vou para casa, tomo. Se não funcionar, não volto para lá para reclamar, vou em outra farmácia e assim sucessivamente. Os bares são tantos, sabemos quantas famílias estão sendo destruídas por causa do consumo de álcool, mas nós nunca reclamamos. Bares estão posicionados ao lado de escolas e ninguém reclama, ninguém vem justificar, ninguém vem falar sobre isso e olhamos para isso e ficamos vivendo num mundo em que a gente não gasta tempo para estudar a respeito disso e hoje nós queremos responder a quem beneficia o ministério que Deus institui. É verdade que pode existir alguma coisa que está a atrapalhar os ministérios que Deus institui, que não seja o ministério que Deus instituiu, cujos benefícios não são de acordo com o que nós vamos estudar na Bíblia. Então, é importante que a gente aprenda a censurar e olhemos estudando a Bíblia a respeito de como identificar aquelas que são ministérios instituídos ou instituídos por Deus. Então, vamos continuar. Os irmãos já estão aqui reagindo, que estão a compreender, podemos caminhar, podemos avançar. E isso nos leva a ler uma passagem bíblica e vamos começar pelo livro Jonas capítulo 1, versículo 1 a 4. Jonas capítulo 1, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se ou afundar. Aleluia! Vamos aqui estudar juntos com esse texto que fala sobre o chamado de Jonas. Queridos irmãos, para que eu possa ser flexível, Jonas foi chamado por Deus. Foi chamado por quem? Por Deus. Jonas não estava sentado em casa. Jonas não estava a analisar como que a vida está a andar e de repente ele disse: lá, deixa eu sair em destino a um lugar e chegando lá, nesse caso o lugar era Nínive, e chegando lá vou dizer que Deus me enviou e vou pregar a palavra de Deus e assim vou estabelecer meu ministério. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso e eu gostaria de pedir à produção para devolver o texto para os irmãos prestarem atenção aos detalhes que o texto tem. Primeiro, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. Se veio a Jonas, quer dizer que a palavra do Senhor destina-se a alguém. Aleluia! A palavra de quem? Do Senhor destina-se a alguém. Vamos prestar muita atenção que esse alguém, essa pessoa, é filho de alguém. Jonas era filho de Amitai. Quer dizer, tem pai também. Tem mãe também. Pode ter irmãos também. Pode ter sobrinhos, pode ter tios, pode ter tias, pode ter filhos. E esta palavra está a vir e a dizer assim, em ordem do Senhor. Ele recebe uma palavra e a palavra era uma ordem. Quer dizer, Deus entra em cena numa família, numa tribo, numa geração e ele indica, ele aponta, ele tira, escolhe a dedo uma pessoa. E neste caso estamos a falar de Jonas, filho de Amitai. Quer dizer, na jornada familiar, na jornada da linhagem, na jornada da tribo em que ele está. Aqui a gente não compreende Amitai quem era, a gente não compreende qual era a ocupação de Amitai, a gente não compreende, ou pelo menos o que eu li até agora para os queridos que estão a assistir, não faz menção aqui do que ele estava a fazer, qual era a ocupação dele na vida, mas compreendemos que Deus vai e dá uma ordem. Qual era a ordem? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Aleluia!
Vá depressa. Aqui está a falar de velocidade, está a falar de flexibilidade. Há pessoas que são chamadas para coisas urgentes. Há pessoas que são chamadas para coisas que são para um determinado tempo. Deus já estabeleceu. Essa mensagem deve chegar dentro desse tempo. Não é por acaso que a gente encontra alguns chamados de Deus a aparecerem numa cidade, aparecerem num país, aparecerem num bairro, aparecerem numa província e rapidamente começamos a ver eles a fazerem isso, a fazer aquilo. Ei, querido irmão, não julgue, você não sabe com que pressa ele foi chamado. Aleluia! Eu sempre digo para as pessoas, quando me questionam como é que vai a obra, eu digo, está a caminhar na velocidade que Deus está estabelecendo. Sabe, Deus, irmãos, Ele é específico nas coisas que Ele nos chama. Só quem é chamado compreende o que eu estou a dizer aqui. Jonas não foi mandado ir devagar, Jonas foi mandado ir depressa. Agora, se você também é um ministro do Senhor, como é que você foi chamado? Foi chamado para fazer algo rápido? Foi chamado para fazer algo lento? Qual é o tempo que Deus determinou para você? Há pessoas que quando chegam no ministério, ou quando estabelecem o ministério de Deus na vida deles e começam uma obra, rapidamente pessoas estão a ser proibidas, não estuda mais, não trabalha mais, vamos viver pela fé. Deus nos disse para ir aqui, disse para ir ali, disse para viajarmos agora, abrir mais 10 igrejas no lugar X. Ei, é preciso compreender como Deus te chamou. E essa velocidade só você sabe, você e Deus. E não deve ser por causa dos outros como estão a fazer. Porque alguns estão a fazer e Deus está a sustentar, Deus está a suportar, Deus está a abençoar, Deus está a fazer a coisa ser produtiva por causa da maneira como Deus os chamou. Eu digo aos meus filhos, não tenho pressa porque o meu chamado eu conheço e eu sei até onde estou a ir. Não importa o que venha a acontecer, vou permanecer a fazer aquilo que Deus me disse para fazer. Às vezes a gente tropeça porque estamos a forçar o motor para uma velocidade que o motor não pode alcançar. Aleluia! Para uma velocidade que o motor não pode alcançar. Então, você que é membro da igreja, saiba qual é a pressão que o teu líder está sendo dado por Deus e essa é a pressão que você deve saber caminhar com ele. Não pressione seu líder para fazer o que Deus não disse para fazer. Jonas foi dito para ir a Nínive pregar contra. Aí vem um outro assunto. Que tipo de mensagem você carrega para o povo? Aleluia. Não funciona liderar um ministério e hoje pegar na mensagem de apóstolo Jonas, pregar na minha igreja. Amanhã pegar a mensagem de apóstolo Sérgio Licova, pregar no meu ministério. Depois da manhã pegar a mensagem de apóstolo Mário Casquinha, pregar na minha igreja. Depois, e assim sucessivamente, pego do profeta tal, pego do pastor tal. Querido, há uma mensagem que Deus coloca na nossa língua. Essa é a mensagem pela qual a unção vai responder. Não estou a dizer que a mensagem do apóstolo Jonas não funciona no meu ministério, do apóstolo Sérgio Licova não funciona no meu ministério, do apóstolo Mário Casquinha, qualquer outro pastor, do profeta X, profeta Y, não quer dizer que não funcione, mas eu preciso ter uma mensagem, aleluia, uma mensagem que é tipicamente aquela que Deus me diz para trazer ao meu ministério, a revelação que vem para o meu ministério, aleluia. Às vezes, queridos irmãos, a salada é tão complexa nas nossas mensagens no ministério que o povo não consegue ter nenhuma identidade. Então, como povo de Deus, nós precisamos aprender que o nosso líder tem uma mensagem específica para nós. Eu nunca me esqueço de algo que meu mentor disse para mim um dia. Ele disse, olha filho, vamos continuar a pregar da nossa maneira, assim como Deus nos diz para pregar. Isso é algo que mudou a história do meu ministério e fez-me estar com mais tranquilidade naquilo que eu estou a ministrar. Você até pode ouvir a minha ministração e rir-se, mas eu quero que você saiba que o povo que Deus escolheu para mim, da mesma mensagem que você há de ouvir e rir-se, o povo há de ouvir e vai chorar. Porque só funciona para eles. O que quer dizer? A emoção que vai produzir uma mensagem, ela está conectada à unção que aquela mensagem acompanha. Então, se a mensagem estiver no lugar errado, provavelmente não vai levantar a mesma emoção. Então,
Jonas foi dito para pregar contra Nínive. Por quê? Porque lá havia maldade que tinha subido na presença do Senhor. Agora, se você prega contra e não há nenhuma maldade que subiu ao Senhor, não há de haver unção a seguir a sua mensagem. Aleluia. Não há de haver unção a seguir a sua mensagem. E tem mais um detalhe. Jonas, quando ele foi chamado por Deus, não foi a correr. Jonas provavelmente olhou para ele e disse: eu tenho meus planos, eu tenho meus assuntos a resolver, eu tenho meus projetos. E o destino que Deus está a falar não é esse destino que está no meu plano. E a Bíblia menciona que ele paga uma passagem para um outro lugar. Quantos que são chamados por Deus não tinham seus próprios planos, não tinham suas próprias passagens? Mas por causa do chamado, eles tiveram que seguir o chamado e abandonar as suas próprias passagens. E aí, de repente, do nada, surge alguém e diz: esses pastores, esses profetas, esses apóstolos, só estão aqui para enganar o povo. Cuidado quando você abre a boca para dizer isso. Jonas tinha projetos na vida dele. Jonas tinha assuntos dele para tratar. Até pagou passagem para ir no lugar que tinha a ver com ele. Mas Deus criou circunstâncias. Queridos, a Bíblia fala que o próprio Deus levantou tempestade. Irmão, ninguém faria propositadamente ir aos destinos que se levantam tempestades. Se você tenta ir a um destino que Deus levanta a tempestade e você compreende que essa tempestade é por causa de eu ir ao destino que Deus não me indicou, aí você decide sair para seguir o destino que Deus te indicou. Para Jonas, Deus teve que lançar uma tempestade no mar para ir à embarcação em que ele estava. E aí jogaram Jonas no mar. E a história bíblica diz que um peixe lhe engoliu e ele foi jogado lá em Nínive. E a Bíblia diz que ele, quando é jogado naquela praia, ele levanta-se, começa a pregar e o povo se arrependeu. O ministério de Deus pela vida de Jonas era para beneficiar a quem? O que Jonas ganhou com isso? Estuda e veja quanto tempo ele esteve lá a pregar. Quantas malas você acha, meu querido irmão, meu filho na fé, meu colega de ofício, você que é pastor, apóstolo, evangelista, profeta, quantas malas deu para Jonas ir com elas no peixe? Para que ele guardasse a roupa e o dinheiro que iria lhe sustentar em Nínive. Quanto você acha que deu para ele levar e guardar com ele no peixe? Quando ele foi engolido. Mas a Bíblia diz que ele foi ao destino, o peixe leva e ele é jogado naquela praia e ele prega o evangelho. Aquele povo se arrepende e Deus perdoa aquela região. Pensa agora na alegria no coração de Deus, mas enquanto Deus se alegra, enquanto o povo escuta, enquanto o povo recebe a mensagem que se calhar não sabiam, e ele veio e trouxe a revelação dessa mensagem, você acha que ele estava a alimentar-se de quê? Ele estava a dormir aonde? Ele estava hospedado aonde? Existem mistérios, existem coisas que a gente às vezes não analisa antes de falar. Provavelmente o destino para onde ele queria ir, ele tinha uma bagagem que ele sustentar lá. Mas agora transportado pelo peixe, deu para levar o quê? Cuidado, querido irmão. Você que me vê, cuidado. Quando a gente se levanta para começar a questionar, para a gente começar a falar contra os ministros que Deus está a levantar. Aleluia! Então, estamos a aprender aqui com Jonas. O que eu vejo no texto que eu acabo de ler? Primeiro, Jonas tem família. Aqueles que são chamados por Deus também têm família. Tem pais que querem usufruir de um tempo com seu filho, mas esse filho está sendo chamado por Deus e não está dando o tempo que podia dar para estar com seu pai. Agora um pai está vendo seu filho a se sacrificar, a ser engolido por peixes, está sendo jogado em Nínive, está a pregar contra Nínive e o pai que podia estar a usufruir da presença e do afeto do filho não está podendo fazer isso porque ele está cumprindo com o chamado. Então, o ministério que Deus institui vai favorecer a quem, querido irmão? A quem vai favorecer? Nínive foi favorecido, foi beneficiado pelo chamado de Jonas, pelo ministério de Jonas. Aleluia! Gênesis capítulo 12, versículo 1 até 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você
um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Vamos estudar sobre o chamado de Abraão. A Bíblia também inicia falando que Abraão, o que ele recebe da parte de Deus, era uma ordem para sair. Aleluia. Ele recebe uma ordem para sair. Várias pessoas olham para líderes ministeriais, olham para pastores, olham para apóstolos, profetas, não entendem que em algum momento ele teve que sair de algo para fazer o que ele está fazendo. Em algum momento ele teve que abandonar algo que você que está a criticar nunca abandonou. Que você que está a falar nunca aceitou deixar. Abraão foi dito, saia da sua casa. Saia do ambiente dos seus pais. Saia da casa deles, local. Saia da casa deles. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu chamaria de um chamado para uma incerteza que só é certeza quando você age com fé. Aleluia! Chamado para uma incerteza que só pode ter certeza aquele que agir em forma de fé. Imagine que Abraão fosse perguntado, vais para onde? Não é essa pergunta que todo chamado por Deus, quando inicia um ministério, não é essa pergunta que todo mundo faz. Pensa que há de chegar aonde? Vai para onde esse aí? Vamos ver até onde vai chegar. E é engraçado que se você perguntar à pessoa no dia em que está a iniciar o ministério, na semana, no mês, no ano, não vai ter palavras para te explicar. Só vai te dizer que há uma chama ardendo dentro dele e ele carrega uma certeza que há um destino lhe esperando. Aleluia! Eu sei dessa chama porque já passei por isso. Abraão foi dito, sai da sua casa. Então, deixou para trás alguma coisa. Antes de criticar, vamos nos lembrar que alguma coisa está sendo deixada para trás para obedecer o ministério. Alguma coisa está sendo deixada para responder o chamado. Então, o ministério exige várias renúncias. Aleluia! Eu tenho um amigo líder, um amigo que é apóstolo, que tem dito assim, não estou a liderar o ministério porque não tenho nenhuma profissão ou não sei fazer nada. Se deixo isso aqui, há muitas coisas que eu posso fazer. Mas há um chamado, estou a obedecer a alguém ao fazer isso. E ao obedecer é para beneficiar pessoas. Aleluia. A Bíblia diz também, farei de você um grande povo. Então, Deus quer fazer um grande povo. Deus quer fazer algo que está no seu coração, mas Ele só pode fazer por intermédio de alguém. Então Deus quer fazer um grande povo, mas tem que ser por intermédio de alguém. E nesse caso é por intermédio de Abraão. Aí Deus diz, eu farei um grande povo por seu intermédio. E diz também, e o abençoarei. Aleluia! É Deus quem nos abençoa. É Deus quem está a nos abençoar para fazer as coisas acontecerem do jeito que acontecem. E aí também vem um grande segredo. Diz assim, tornarei famoso o seu nome. Aqui uma chamada de atenção para os ministros, para os chamados. Quem torna famoso é Deus. Quem faz o nome ecoar em vários lugares é Deus. Não é o nosso povo que tem que ser forçado a fazer isso, a fazer aquilo, a se calhar, sem querer aqui exagerar, ter que estar a mencionar em todo lugar a nosso respeito. As obras que nós fazemos falam por si só. Aleluia! Quem torna famoso é Deus. Há pessoas que em um ano se tornam famosas. É Deus permitindo para isso acontecer. Há pessoas que levam 5 anos. Há pessoas que levam 10 anos. Há pessoas que levam, se calhar, 20 e 30 anos. Não se tornam famosos. Há nomes aqui que eu posso mencionar que você que me vê, você que me assiste, simplesmente vai dizer que não conhece. Mas as coisas que eles fizeram nesta cidade,
as coisas que eles fizeram neste país são coisas que têm marcas que você não consegue identificar essas pessoas, mas é fruto daquilo que eles fizeram. Para o evangelho estar como está, para a atmosfera espiritual estar como está, mas Deus não lhes concedeu a graça de fama. Aleluia! Deus é quem dá fama e às vezes tropeçamos na luta em busca da fama. Tropeçamos na luta em busca do nosso nome sair. Tropeçamos na busca de fazer o nosso nome ser conhecido. E nessa busca comprometemos o ministério, comprometemos o ofício, comprometemos o chamado, comprometemos a função, comprometemos o dom que não vai ser bem recebido pelas pessoas por causa da nossa luta para alcançar a fama. A Bíblia diz que você será uma bênção. Deus é quem determina o que nós vamos ser. Aleluia! Deus é quem determina. Às vezes você está a liderar uma igreja e tem lá assessores ou pessoas que estão ao seu lado que ficam te impulsionando para você fazer coisas que você ainda não sente para fazer, que você ainda não sentiu de Deus para fazer, que Deus ainda não falou consigo para fazer, mas os seus assessores e os seus auxiliares estão a ver outros ministérios a fazer e aí vem para cima porque eles querem que o seu nome seja famoso. E aí você acaba caindo na armadilha e de repente você se sente sem pernas para andar. Preste atenção, e você que é assessor, aprenda a fazer aquilo que Deus está a dizer para ser feito por intermédio do seu líder. Aleluia! Louvado seja Deus! Por intermédio do seu líder. Aquilo que o seu líder estiver a fazer, há uma unção que protege aquilo que ele está a fazer. Tudo que ele tentar fazer sozinho pode não caminhar com a unção de Deus. E a Bíblia também diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A pergunta volta a ecoar. A quem beneficia o ministério que Deus institui? Neste caso, por intermédio de Abraão. A quem beneficia? Beneficia a todos os povos da terra. Aleluia! Beneficia a todos os povos da terra. Eu fui beneficiado pelo ministério de Abraão. Você que me vê foi beneficiado pelo ministério de Abraão. Então, se eu carrego o ministério tem alvo. E esse alvo é que vai se beneficiar. Aleluia! Esse alvo é quem vai se beneficiar. Mas enquanto eu estiver a fazer o ministério, existem várias coisas que eu preciso compreender. Que ao beneficiar as pessoas, talvez o que está sendo feito pelo dom de Deus em mim e pela maneira... Um dia eu vou trazer aqui um estudo sobre o dom e a maneira de exercer. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Logo, quem é chamado por Deus está genuinamente a seguir o seu chamado. É uma pessoa que eu considero que é alguém que nós devemos saber como tirar proveito do que Deus colocou nele. Caso contrário, o que nós vamos fazer vai definir o que nós vamos receber por intermédio dele. Por isso que a Bíblia diz que nenhum profeta é honrado na sua nação. Pessoas que já o conheçam em outros ângulos podem não se beneficiar por causa de como está o coração deles diante dessa pessoa. Aleluia! Então, às vezes há pessoas sendo amaldiçoadas. Não necessariamente porque o homem de Deus abriu a boca, mas porque joga uma maldição para ele. Pelo menos é o que era para Abraão. É o que Abraão foi dito. Não sei se alguém também foi especificamente falado isso. Mas Abraão funcionou assim. Aleluia! As pessoas que abençoavam ele eram abençoadas. Louvado seja Deus. Então, há coisas por deixar. O ministério faz com que aquele que Deus chamou tenha que renunciar coisas. Para o caso de Abraão, ele teve que deixar os seus pais, deixar a sua terra natal. Onde Abraão estava a ir, não era o lugar dos sonhos dele, era o lugar dos sonhos de Deus. Então, antes da gente pressionar o ministro, antes da gente pressionar o líder ministerial, às vezes saiba que existem coisas que podem estar a acontecer com ele, que nunca foram desenhadas por ele. Ele agora está seguindo o desenho de Deus. Aleluia! Então, há que apoiar ele. Há que dar força a ele para ele conseguir fazer isso com toda a sua ousadia e sem pressão alguma. Aleluia! Podemos continuar a aprender mais alguma coisa. Quero levar-vos agora a falar de Moisés. Êxodo capítulo 3. Vamos ler o versículo 6 até 10. A palavra do Senhor diz assim: disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
Disse o Senhor: de facto tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios têm os oprimido. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aleluia! Chamado de Moisés é muito interessante. Nós olhamos Moisés falando com Deus numa situação em que ele já havia tentado agir em defesa do povo de Deus, mas ele tentou agir sob sua própria força e não funcionou. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que, olha, o que faz funcionar o ministério, permanecer, continuar, não é inteligência, não é esperteza. É Deus, o Deus que estabeleceu o ministério. Por isso que a nossa pergunta é: a quem beneficia o ministério que Deus instituiu? Em nenhum momento devemos continuar a pensar que é o homem que institui. Se o homem instituir, não vai dar certo. Moisés tentou instituir quando ele vai em defesa de um judeu que estava sendo maltratado. A Bíblia mostra que quando ele tentou fazer sozinho, incriminou-se, acabou fugindo. Acredite que também há pessoas que tentam fazer isso nos nossos dias, se incriminam de outras formas e fogem do ministério. Porque Deus ainda não havia os indicado para fazer. Aleluia! Então, eu quero que você perceba aqui que Deus, ao falar com Moisés, primeiro Deus se identifica. É preciso conhecer quem falou conosco. Estou a falar com os ministros agora. Satanás, através de várias formas, também pode nos confundir a mente. Há pessoas que podem simplesmente estar endemoniadas e acharem que Deus está a lhes chamar. Tudo porque sonham coisas que estão a acontecer. Sonhar coisas que estão a acontecer não significa que Deus está a te chamar para o ministério. Não vou levar muito tempo com isso. Mas a Bíblia diz aqui que Deus se identificou para Moisés. E Moisés teve medo, já sabia que a Deus ninguém devia olhar. Por isso que ele teve medo. Mas depois a Bíblia diz assim, quando explica a Moisés, diz: olha, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deixa eu ser flexível. Deus chama alguém pela opressão dos outros. Há homens de Deus que foram chamados a ministério, não para favorecer a sua vida, mas para favorecer aqueles que Deus viu na terra. E é engraçado que Deus pode ver várias pessoas, vários intelectuais, pessoas até que podiam, vamos dizer assim, justificar com mais matéria a razão do ministério. Mas de repente Deus está aí pegar quem? Moisés, cresceu no palácio. Alguém poderia dizer, cresceu numa vida boa. Mas Deus tirou ele daquela vida boa para ir agora cuidar de gado. Tudo por causa do ministério que Deus queria fazer em benefício do povo de Israel. Aleluia! Deus disse, eu escutei o clamor deles. E Deus disse também, eu desci. Para quê? Para livrar. Deus desce para livrar, mas Deus não quer ir sozinho. Deus quer livrar, mas Deus não quer falar com o faraó. Deus quer livrar, mas Deus não quer falar diretamente com o povo. Aleluia! Há mistérios aqui, querido. Deus sempre vai usar pessoas, querendo eu ou não. E essas pessoas são para beneficiar alguém. E é muito importante que o povo identifique que, olha, é a meu favor que Deus está levantando esse. É a meu favor que Deus está levantando os homens de Deus. Se a gente viveu na opressão por muitos e longos anos, quem conhece a história desse país sabe dizer que o povo moçambicano viveu oprimido por vários poderes satânicos, vários poderes malignos, mas de um tempo para cá, Deus despertou a igreja, Deus levantou ministros com conhecimento a respeito de várias coisas, com profundas revelações, ministrando a palavra, despertando
abençoando pessoas, lares sendo restauradas, vidas sendo resgatadas, pessoas que já não tinham esperança de viver, voltam a viver com vigor, voltam a viver com alvo na vida. Tudo isso porque alguém numa zona tão, vamos dizer assim, tão esquecida, uma zona tão fraca, uma zona que ninguém podia imaginar que Deus podia erguer alguém de uma família tão pobre ou de uma família tão rica, seja lá como for. Mas Deus pega alguém e faz ele deixar a agenda dele em prol para beneficiar você, em prol de um povo, em prol de benefício a pessoas que às vezes não sabem identificar isso. Se você ler a Bíblia fala que antes de pegarmos a parte seguinte, a Bíblia fala que, olha, eu estou vos levando para um lugar vasto. Sabe, às vezes nós olhamos para pessoas que vivem numa opressão que ainda não entenderam. Deus usa pessoas, usa seus ministros, usa os ministérios para levar seu povo, para levar pessoas para um lugar melhor. Quantas pessoas não estão vivendo uma vida melhor? Quantas pessoas não estão vivendo um casamento melhor? Quantas pessoas não estão a ter seus filhos agora com um ambiente melhor? Tudo porque o próprio Deus levantou alguém. Aleluia! Tudo porque Deus levantou alguém. Mas às vezes nós não compreendemos que Deus está a fazer isso. Louvado seja Deus. Aleluia! Vamos ler só um pouco. Êxodo capítulo 18. Para eu encerrar. Capítulo 18, versículo 1 até 8. Até 2. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 18. Versículo 1 e 2. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu. Deixa eu repetir essa última frase. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu. Quer dizer, Jetro recebeu sua filha e seus netos em casa, enquanto Moisés estava a cuidar do ministério. Aleluia! Deixa eu terminar aqui a mostrar alguns detalhes para a gente entender a quem beneficia o ministério que Deus institui. Veja só, Moisés aceitou o chamado. Moisés saiu lá da terra onde ele havia se refugiado, na casa de Jetro, onde ele estava a trabalhar, voltou para o Egito, e a história mostra que ele estava lá tirando o povo. Tantas coisas aconteceram, ele tira o povo lá do Egito, e agora eles estão a caminhar, e eles estão já se beneficiando daquilo que Deus estava a prometer, e em algum momento a Bíblia diz que chegou um instante em que Moisés, durante o seu percurso, ele não tinha ido com sua esposa e seus filhos. Perceba, a pressão do ministério foi tanta que Moisés deixou a esposa, deixou os filhos. Por que ele fez isso? Se você ler o capítulo 18, versículos 5 e 7, a Bíblia menciona que ele explicou a Jetro. Explicou sobre várias coisas, e enquanto ele explicava, Jetro foi escutando, observou tudo aquilo que tinha acontecido. Jetro decide uma coisa. Ele leva a filha, que era a esposa de Moisés, e os filhos, para ir entregar a Moisés. Vamos entender isso no nosso contexto. Em outras palavras, aqui, se chamarmos Moisés de apóstolo, estamos a dizer, o apóstolo aqui recebeu sua esposa de volta e seus filhos, e o sogro veio devolver, de tanto ele estar ocupado no ministério. Se você estudar, quando ele traz, alguns dias seguintes, Jetro observou o nível de ocupação que Moisés estava tendo para atender as pessoas. E Jetro perguntou, o que é isso que você está a fazer? O que você está a fazer com a sua vida? Moisés disse, não, é que as pessoas me consultam em relação a Deus, em vários aspectos na sua vida, aí eu tenho que atendê-los. E as pessoas ficam formando filas e ele julga as pessoas. A Bíblia diz que ele fazia isso desde manhã até a tarde. Pensa agora,
O homem de Deus está ocupado desde manhã até a tarde para atender o povo. A esposa está com o sogro, os filhos estão com o vovô lá. E a gente se levanta sem perceber a quem beneficia mesmo o ministério. Agora é a esposa que está ficando sem afeto, são os filhos que estão a crescer, sem poder usufruir de toda a percentagem daquilo que é o afeto que o pai pode dar a eles. Sabe, queridos irmãos, às vezes não entendemos que a família do apóstolo, a família do pastor, a família do profeta, a família do mestre, a família daquele que está a liderar você, às vezes fica em uma posição que tem que dividir o homem de Deus consigo para atender você. Na hora em que ele devia estar a atender seu filho, na hora em que devia estar a atender sua esposa, na hora em que devia estar a atender sua família, na hora em que devia estar a cuidar, na hora em que devia estar a usufruir daquilo que é o ambiente familiar, e ele agora tem que dar tempo para atender as causas das pessoas. Jetro olhou para isso e diz: olha, o que você está a fazer com a sua vida? Aleluia! O que você está a fazer com a sua vida? E aí Jetro transmite um princípio para Moisés, que é um princípio de liderança. Você não é um bom líder até que você estabeleça outros líderes iguais a você. Aleluia! Você não é um bom líder até que você estabeleça outros líderes iguais a você. Conhecemos o povo que nós temos. Às vezes o povo diz: não, eu quero ser atendido como man of God. Quero ser atendido com ele mesmo. E quando você diz que quero ser atendido com ele mesmo, você está a dizer: não me importa a esposa dele se quer estar com ele agora. Não me importa se filhos dele querem estar com ele agora. Se ele é ungido de Deus, ele que tem que me atender. Caso contrário, não é homem de Deus. Não. O homem de Deus também tem família para cuidar. Também tem família para atender. Aleluia. Que nós, como povo de Deus, saibamos disso. Saibamos ouvir com alegria a resposta do homem de Deus dizendo assim: agora não posso te atender. Vamos marcar para um outro horário. Há pessoas que quando ouvem isso mudam de igreja. Deixa eu dizer para você que o seu líder também tem agenda, também tem família. Ao atender sua família em detrimento de te atender, não pecou. Talvez você seja o tal líder que quer atender o povo em detrimento da sua família. Aí você erra, porque a Bíblia diz: quem não sabe cuidar bem da sua casa, não pode cuidar bem da obra do Senhor. O que quer dizer? Até a unção aumenta quando você atende alguém com sua esposa satisfeita, seus filhos satisfeitos. Aleluia! Que fica essa dica para os novos ministros que eu convidei para acompanhar essa live. Não podemos pensar que fomos chamados por Deus para fazer tudo. Aleluia! Não podemos pensar que fomos chamados para fazer tudo. Existem coisas que ainda devem decorrer. Nada de chamar a sua esposa, por exemplo, de uma mulher que não é de Deus. Por que fica triste enquanto eu estou cuidando do povo de Deus? Moisés, eu acho que tinha esse tipo de pensamento. Jetro disse: Senhor, casou, lobolou, está aqui mulher, está aqui criança. É para o Senhor cuidar, estou a ir embora. Está a imaginar a fila que estava à espera agora a ver Moisés a receber uma orientação de Jetro. O que quer dizer também que podemos ser chamados por Deus, mas receber instrução com homens iguais. Aleluia! Entendeu isso? Você pode ser chamado por Deus, mas receber instrução por homens iguais. E a instrução que os homens vão nos dar não vão contrariar o que Deus nos disse. Apenas vai nos ajudar a fazer com mais eficácia. Aleluia! A quem beneficia o ministério que Deus institui? Se você acompanhou o meu ensino, você vai compreender que o ministério que Deus institui vai beneficiar pessoas. Há pessoas específicas para serem beneficiadas pelo ministério que Deus institui. Pastor, apóstolo, profeta, mestre. Você que está aí, está me assistir ou vai assistir em algum momento desta live, quero que você saiba que você é uma bênção. Há pessoas que em outros ministérios não conseguiram receber a transformação que podiam. Você não fez nada de especial, apenas porque o teu chamado era para aquela pessoa. E aquela pessoa
por intermédio de seu ministério, recebeu restauração. Não se entristeça por todo aquele que se levantar contra você e desacreditando você. Se Deus te levantou para 15 pessoas serem transformadas, quando forem transformadas 15 pessoas, provavelmente seu ministério não vai crescer, provavelmente você vai ficar alimentando os 15 para os manter. Não lute com quem foi chamado para alimentar 30, para alimentar 100, para alimentar 200. Às vezes, se você correr para também alimentar 200, vai ficar com a despensa vazia. E quando a despensa está vazia, há onde vir fábulas, há onde vir histórias, porque acabou a mensagem. A unção não encobre além daquilo que Deus nos chamou. E tudo que a gente tentar fazer além do que Deus disse, iremos fazer com nossa força física. Entenda o seu chamado, faça exatamente o que Deus te disse. Povo de Deus, vamos nos sujeitar ao chamado que Deus colocou na vida do nosso líder. Vamos nos alimentar, vamos comer a comida típica do nosso líder. Não que a gente não coma outras coisas, mas não vamos comer sempre. Você sabe dizer que comida de casa tem um sabor particular. E às vezes a gente sai para o capricho e vamos comer no restaurante. Sabemos dizer que é cara a comida, mas não tem aquele sabor típico da nossa casa. Você que é membro do corpo de Cristo, seguindo a Deus através do ministério, aprenda a se alimentar no seu ministério. Ajude o ministério que Deus colocou na vida do seu líder a se realizar. Algumas pessoas não se beneficiam, não se impactam, porque não se alimentam o suficiente. São pessoas nômadas, pessoas que mudam daqui para ali e estão quase em todo lugar. Difícil você saber de que denominação é essa pessoa. Quando entende, está a participar de um avivamento que nem seu líder não sabe. Aprenda a obedecer e a ser indicado o caminho como uma ovelha que conhece o seu pastor, que ouve a voz do seu pastor. A quem beneficia o ministério que Deus instituiu? O ministério beneficia a pessoas. Independentemente do que pode estar a acontecer, é a pessoas que o ministério vai beneficiar. E ao beneficiar pessoas, Deus cuida desse ministério. Então, espero que Deus tenha abençoado a todos nós. Espero que Deus tenha falado com as nossas vidas. Espero que Deus tenha transmitido alguma coisa e que aquilo que Deus transmitiu venha trazer um impacto na nossa vida. No nome do Senhor Jesus.